Quem foi Enoque na Bíblia? Enoque é um dos personagens mais misteriosos e fascinantes da Bíblia. Sua história é breve, mas carregada de significado. Ele aparece no livro de Gênesis, capítulo 5, como o sétimo descendente de Adão, na linhagem de Sete. Enoque era bisavô de Noé, o homem que construiu a arca, e seu nome significa iniciado ou dedicado. Mas o que torna Enoque verdadeiramente único é o fato de ele não ter experimentado a morte como os outros seres humanos. A Bíblia diz em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Esse versículo curto, mas poderoso, gerou inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Ao contrário de todos os outros personagens listados na genealogia de Gênesis 5 que morreram, Enoque foi tomado por Deus. Isso levou muitos estudiosos e curiosos a especularem: o que aconteceu com Enoque? Para onde ele foi e por que ele foi escolhido? Além disso, Enoque viveu 365 anos, um número que chama a atenção por sua conexão simbólica com o calendário solar e a ideia de um ciclo completo. Sua vida relativamente curta, em comparação com os outros patriarcas que viveram quase 1000 anos, e seu destino extraordinário sugerem que ele tinha uma relação especial com o divino. Mas a história de Enoque não para por aí. Fora da Bíblia tradicional, o livro de Enoque, um texto apócrifo, expande dramaticamente sua narrativa. Nele, Enoque é retratado como um profeta visionário que recebeu revelações celestiais sobre o universo, os anjos caídos e o futuro da humanidade. Essas visões incluem descrições detalhadas do céu, do julgamento divino e até mesmo de criaturas sobrenaturais, como os Nefilim. A combinação de sua menção enigmática na Bíblia e as histórias expansivas do livro de Enoque fazem dele uma figura intrigante. Ele é um elo entre o mundo humano e o divino, um homem que andou com Deus e foi recompensado de uma maneira que nenhum outro ser humano foi. Sua história levanta questões profundas sobre fé, obediência e o mistério da vida após a morte. Que é o livro de Enoque? E por que não está na Bíblia? O livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes e controversos da literatura religiosa. Também conhecido como primeiro Enoque, ele é considerado um livro apócrifo, ou seja, não foi incluído no cânon oficial da Bíblia pela maioria das tradições cristãs e judaicas. Mas isso não diminui sua importância histórica e espiritual. Na verdade, o livro de Enoque é uma obra fascinante que expande dramaticamente a história do personagem bíblico Enoque, oferecendo visões detalhadas sobre anjos, demônios, o fim dos tempos e até mesmo a estrutura do universo. O livro é dividido em várias seções, cada uma com seu próprio foco. A mais famosa é a Parábola dos Vigilantes, que descreve a queda dos anjos caídos, sua relação com os seres humanos e o surgimento dos Nefilim, gigantes que aterrorizaram a terra. Outras seções incluem visões apocalípticas, descrições do céu e do inferno, e até mesmo uma jornada celestial de Enoque, onde ele recebe revelações diretamente de Deus. Mas por que esse livro tão rico em detalhes e tão conectado à narrativa bíblica não foi incluído na Bíblia? A resposta está na história complexa da formação do cânon sagrado. Aqui estão alguns motivos principais: autoria e datação. O livro de Enoque foi escrito em várias etapas, entre os séculos III a.C. e I d.C., muito depois da época em que Enoque teria vivido. Isso levantou dúvidas sobre sua autenticidade e inspiração divina. Conteúdo controverso. As descrições detalhadas de anjos caídos, gigantes e eventos apocalípticos eram consideradas muito especulativas e até mesmo perturbadoras para alguns. Líderes religiosos. Cânon judaico. Quando o cânon das escrituras judaicas foi definido, o livro de Enoque já não era amplamente aceito entre os rabinos. Como o cristianismo surgiu do judaísmo, essa exclusão se refletiu na Bíblia cristã, uso no Novo Testamento. Curiosamente, o livro de Enoque é citado no Novo Testamento, especificamente na Epístola de Judas, versículos 14 e 15, onde uma profecia atribuída a Enoque é mencionada. Isso mostra que, embora não tenha sido incluído na Bíblia,
O livro era conhecido e respeitado por alguns dos primeiros cristãos. Apesar de sua exclusão do cânon oficial, o livro de Enoque teve uma influência significativa na teologia e na literatura religiosa. Ele foi preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope, que o considera parte de sua Bíblia, e continua a fascinar estudiosos e curiosos até hoje. Suas visões dramáticas e seu estilo apocalíptico oferecem uma janela única para o pensamento religioso do período do Segundo Templo, além de levantar questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, a relação entre humanos e anjos e o destino final da humanidade. A história dos vigilantes e os Nefilim no livro de Enoque, uma das passagens mais fascinantes e perturbadoras do livro de Enoque, é a história dos vigilantes e os Nefilim. Essa narrativa, que expande o breve relato de Gênesis 6, 1-4, mergulha em um dos mistérios mais sombrios e intrigantes das Escrituras, a queda dos anjos e o surgimento de gigantes na terra. Quem eram os vigilantes? Os vigilantes eram um grupo de anjos enviados por Deus para observar e guiar a humanidade. No entanto, em vez de cumprir sua missão divina, eles se rebelaram. Liderados por um anjo chamado Shemi-Hazá, os vigilantes decidiram descer à terra e tomar mulheres humanas como esposas. Esse ato de desobediência não apenas violou a ordem celestial, mas também trouxe consequências catastróficas para a humanidade. A queda dos vigilantes. O livro de Enoque descreve como os vigilantes, ao se unirem às mulheres humanas, geraram uma raça de seres híbridos, conhecidos como Nefilim. Esses gigantes eram seres de grande força e violência, que espalharam o caos e a destruição pela terra. Além disso, os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas, a arte da guerra, a astrologia e outras práticas que corromperam a pureza da criação divina. A maldição dos Nefilimos. Nefilim não eram apenas gigantes em tamanho, mas também em maldade. Eles devoravam os recursos da terra, oprimiam os humanos e cometiam atos de extrema violência. Sua existência era uma afronta direta à ordem estabelecida por Deus, e sua presença na terra acelerou a corrupção moral que levou ao dilúvio como forma de julgamento divino. O julgamento dos vigilantes Deus não ficou indiferente à rebelião dos vigilantes e à maldade dos Nefilim. No livro de Enoque, Enoque é enviado como mensageiro para anunciar o julgamento divino. Os vigilantes são condenados a serem amarrados e lançados em um abismo escuro, onde aguardarão o dia do juízo final. Já os Nefilim, ao morrerem, tornaram-se espíritos malignos que continuam a assombrar a terra, conhecidos como demônios ou espíritos impuros. O significado da história. A história dos vigilantes e os Nefilim é mais do que um relato mitológico. Ela traz profundas lições sobre as consequências da desobediência, a natureza do pecado e a soberania de Deus. Além disso, essa narrativa ajuda a explicar a origem do mal e da violência que levaram ao dilúvio, conectando-se diretamente com a história bíblica. Para muitos estudiosos, essa passagem também reflete as preocupações e os medos das pessoas da época em que o livro de Enoque foi escrito, como a corrupção moral, a influência de poderes sobrenaturais e a esperança por um julgamento divino que restauraria a justiça. As profecias do livro de Enoque sobre o fim dos tempos. Livro de Enoque é conhecido não apenas por suas histórias fascinantes sobre anjos caídos e gigantes, mas também por suas profecias apocalípticas sobre o fim dos tempos. Essas visões, atribuídas ao próprio Enoque, oferecem uma perspectiva dramática e detalhada sobre o julgamento divino, a redenção dos justos e o destino final da humanidade. As visões de Enoque é retratado como um profeta visionário que foi levado ao céu e recebeu revelações diretamente de Deus e dos anjos. Nessas visões, ele vê eventos futuros que incluem catástrofes naturais, guerras, a queda dos poderosos e a vinda de um juízo final. Essas profecias são apresentadas em linguagem simbólica e cheia de imagens impressionantes, características da literatura apocalíptica. O julgamento dos anjos caídos, uma das profecias centrais do livro de Enoque,
é o julgamento dos anjos caídos, incluindo os vigilantes, que se rebelaram contra Deus. Enoque descreve como esses anjos serão presos e lançados em um abismo escuro, onde aguardarão o dia do juízo final. Esse julgamento não é apenas para os anjos, mas também para os humanos que seguiram seus caminhos de maldade. A vinda do Filho do Homem, o livro de Enoque, introduz a figura do Filho do Homem, um ser celestial que desempenhará um papel central no fim dos tempos. Ele é descrito como um juiz poderoso e justo, que virá para separar os justos dos ímpios. Essa figura é frequentemente associada a Jesus Cristo no cristianismo, e muitos estudiosos veem no livro de Enoque uma influência direta sobre as descrições do Messias no Novo Testamento. A destruição e renovação da terra Enoque profetiza que antes da redenção final, a terra passará por um período de grande tribulação. Haverá catástrofes naturais como terremotos, inundações e fogo que purificarão o mundo da corrupção e da maldade. Após essa destruição, a terra será renovada e transformada em um lugar de paz e justiça, onde os justos viverão em harmonia com Deus. A ressurreição dos justos, uma das profecias mais esperançosas do livro de Enoque, é a ressurreição dos justos. Enoque vê que, no fim dos tempos, aqueles que permaneceram fiéis a Deus serão ressuscitados e recompensados com a vida eterna. Eles habitarão em um novo mundo, livre do pecado e da morte, onde desfrutarão da presença direta de Deus. O destino dos ímpios, por outro lado, os ímpios enfrentarão um destino sombrio. Eles serão julgados e condenados ao sofrimento eterno, separados da luz e da graça de Deus. Essa dualidade entre o destino dos justos e dos ímpios é um tema central nas profecias de Enoque, destacando a importância da escolha moral e da fidelidade a Deus. A relevância das profecias, as profecias do livro de Enoque, não apenas refletem as esperanças e os medos das pessoas da época em que foi escrito, mas também continuam a ressoar hoje. Elas oferecem uma visão dramática e poderosa do conflito entre o bem e o mal, da justiça divina e da esperança de um futuro redimido. Para muitos, essas profecias são um lembrete de que, independentemente das dificuldades atuais, há um plano maior em andamento, culminando na vitória final de Deus sobre o mal. Comparação entre o livro de Enoque e o Gênesis. Livro de Enoque e o Gênesis compartilham várias conexões fascinantes, mas também apresentam diferenças significativas que revelam perspectivas únicas sobre a criação, a queda e o julgamento divino. Vamos explorar essas semelhanças e contrastes para entender melhor como esses textos se complementam e divergem. A história de Enoque no Gênesis. Enoque é mencionado brevemente em Gênesis 5, 18, 24. Ele é descrito como um homem que andou com Deus e foi levado por ele, sem experimentar a morte. Essa passagem é curta, mas intrigante, levantando questões sobre o que significa andar com Deus e por que Enoque foi poupado da morte. Já no livro de Enoque, essa história é expandida dramaticamente. Enoque é retratado como um profeta, visionário que recebe revelações celestiais, faz jornadas pelo céu e descreve eventos futuros como o julgamento dos anjos caídos e o fim dos tempos. Essa versão transforma Enoque de uma figura misteriosa em um protagonista central de uma narrativa apocalíptica. Os anjos caídos e os Nefilim em Gênesis 6, 1, 4, há um relato enigmático sobre os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens e geraram os Nefilim, descritos como gigantes poderosos. Esse trecho é breve e deixa muitas perguntas sem resposta. Quem eram os filhos de Deus? O que aconteceu com os Nefilim? O livro de Enoque responde a essas perguntas de forma detalhada. Ele identifica os filhos de Deus como os vigilantes, anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Esses anjos não apenas se uniram às mulheres humanas, mas também ensinaram conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas e a astrologia. Os Nefilim, por sua vez, são descritos como seres violentos que espalharam o caos na terra, levando ao julgamento divino do dilúvio. O dilúvio, tanto o Gênesis quanto o livro de Enoque, mencionam o dilúvio como um julgamento divino sobre a humanidade corrupta. No Gênesis,
A história é focada em Noé e sua família, que foram poupados por sua fidelidade a Deus. O livro de Enoque, por outro lado, conecta o dilúvio diretamente à rebelião dos vigilantes e à maldade dos Nefilim, oferecendo um contexto mais amplo para a decisão de Deus de destruir a terra. A natureza de Deus no Gênesis, Deus é retratado como o Criador justo e soberano, que intervém diretamente na história humana para corrigir a injustiça. No livro de Enoque, essa imagem é ampliada com descrições detalhadas do trono celestial, dos anjos e do julgamento divino. Enoque vê Deus como um juiz implacável, mas também como um redentor que promete restaurar a justiça no fim dos tempos. Diferenças de estilo e propósito. Enquanto o Gênesis é parte do cânon bíblico e tem um estilo narrativo mais sóbrio e direto, o livro de Enoque é uma obra apocalíptica, cheia de simbolismo, visões dramáticas e descrições fantásticas. Ele foi escrito em um contexto de crise e opressão, refletindo as esperanças e os medos de uma comunidade que ansiava por justiça e redenção. A influência mútua, embora o livro de Enoque não faça parte do cânon bíblico para a maioria das tradições cristãs e judaicas, ele teve uma influência significativa sobre o pensamento religioso da época do Segundo Templo. Muitos temas e ideias presentes no livro de Enoque, como a figura do Filho do Homem e a descrição dos anjos caídos, ecoam em textos do Novo Testamento, como as epístolas de Judas e de Pedro. Por que o livro de Enoque foi considerado apócrifo? O livro de Enoque é uma obra fascinante e rica em detalhes, mas apesar de sua influência e importância histórica, ele não foi incluído no cânon oficial da Bíblia pela maioria das tradições cristãs e judaicas. Por que isso aconteceu? Vamos explorar os principais motivos que levaram o livro de Enoque a ser considerado apócrifo, ou seja, não canônico. Autoria e datação questionáveis. Uma das principais razões para a exclusão do livro de Enoque foi a incerteza sobre sua autoria e datação. Embora o livro seja atribuído a Enoque, personagem bíblico que viveu antes do dilúvio, estudiosos acreditam que ele foi escrito em várias etapas entre os séculos 3 a.C. e I a.C. Essa discrepância temporal levantou dúvidas sobre a autenticidade do texto e sua inspiração divina. Conteúdo controverso. O livro de Enoque contém descrições detalhadas de anjos caídos, gigantes, Nefilim, visões apocalípticas e revelações celestiais, que para muitos líderes religiosos eram consideradas muito especulativas ou até mesmo perturbadoras. Esses temas, embora intrigantes, não se alinhavam completamente com a teologia e a tradição estabelecidas nas escrituras canônicas. Exclusão do cânon judaico. Quando o cânon das escrituras judaicas foi definido, o livro de Enoque já não era amplamente aceito entre os rabinos. A tradição judaica priorizou textos que eram considerados mais antigos, consistentes e amplamente reconhecidos como inspirados. Como o cristianismo surgiu do judaísmo, essa exclusão se refletiu na formação do cânon cristão. Uso limitado. No Novo Testamento. Embora o livro de Enoque seja citado no Novo Testamento, especificamente na Epístola de Judas, versículos 14 e 15, essa referência isolada não foi suficiente para garantir sua inclusão no cânon bíblico. Alguns líderes cristãos argumentaram que, embora o livro fosse conhecido e respeitado por alguns, ele não tinha o mesmo nível de autoridade que os textos canônicos. Preocupações com a ortodoxia. No período inicial do cristianismo, havia uma grande preocupação em definir a ortodoxia e combater heresias. Textos apócrifos como o livro de Enoque eram vistos com cautela, pois poderiam ser usados para apoiar ideias consideradas desviantes ou não alinhadas com a doutrina oficial. A exclusão do livro de Enoque foi, em parte, uma forma de proteger a integridade da fé cristã. Preservação pela Igreja Etíope. Curiosamente, o livro de Enoque foi preservado e considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope. Para os cristãos etíopes, o livro tem grande valor espiritual e histórico, e eles o incluíram em sua versão da Bíblia. No entanto, essa aceitação foi uma exceção,
e a maioria das outras tradições cristãs e judaicas manteve o livro fora do cânon. A natureza apocalíptica do texto O Livro de Enoque pertence ao gênero literário apocalíptico que era popular no período do Segundo Templo, mas nem sempre era visto como apropriado para o cânon bíblico. Muitos líderes religiosos preferiam textos com um foco mais claro na história, na lei e na sabedoria, em vez de visões simbólicas e especulativas sobre o fim dos tempos. A relevância do livro de Enoque hoje, apesar de sua exclusão do cânon oficial, o livro de Enoque continua a fascinar estudiosos, teólogos e leitores curiosos. Ele oferece uma janela única para o pensamento religioso da época do Segundo Templo e ajuda a entender o contexto histórico e cultural em que muitas ideias bíblicas se desenvolveram. Além disso, sua influência pode ser vista em textos do Novo Testamento e em tradições judaicas e cristãs posteriores. As visões celestiais e a jornada de Enoque no céu. Uma das partes mais impressionantes do livro de Enoque são as visões celestiais e a jornada de Enoque no céu. Essas narrativas oferecem um vislumbre fascinante do mundo espiritual, descrevendo lugares, seres e eventos que vão muito além da experiência humana comum. Vamos explorar essa jornada extraordinária e seu significado. A ascensão de Enoque. Jornada de Enoque começa quando ele é levado ao céu por anjos. Diferente da breve menção bíblica em Gênesis 5:24, que diz apenas que Enoque não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. O livro de Enoque descreve essa experiência em detalhes vívidos. Enoque é conduzido através de múltiplos céus, cada um com suas próprias maravilhas e mistérios. Os 7 céus no livro de Enoque. O céu é dividido em 7 níveis, cada um com características únicas. Aqui estão alguns destaques dessa jornada. Primeiro céu. Enoque vê as nuvens, os ventos e os anjos que controlam os fenômenos naturais. Ele também observa um oceano celestial, que simboliza a vastidão e a ordem da criação divina. Segundo céu. Aqui, Enoque encontra um lugar de trevas e punição, onde anjos caídos estão presos, aguardando o julgamento final. Essa visão reforça o tema da justiça divina e das consequências da rebelião. Terceiro céu. Este é um lugar de dualidade. De um lado há o paraíso, um jardim de beleza indescritível, onde os justos aguardam sua recompensa. Do outro, há um lugar de tormento, onde os ímpios sofrem por suas más ações. Quarto céu. Enoque observa os movimentos do sol, da lua e das estrelas, que são controlados por anjos. Ele aprende sobre o calendário celestial e a ordem cósmica estabelecida por Deus. Quinto céu. Aqui, Enoque encontra os Grígori, anjos vigilantes que caíram em desgraça. Eles estão presos e lamentam sua rebelião, servindo como um aviso sobre as consequências da desobediência. Sexto céu. Enoque vê seres angelicais poderosos, responsáveis por governar os fenômenos naturais e supervisionar a ordem do universo. Ele também testemunha a adoração incessante desses anjos a Deus. Sétimo céu, o ápice da jornada de Enoque. Aqui ele se encontra diante do trono de Deus, cercado por anjos gloriosos e uma luz indescritível. É nesse lugar que Enoque recebe suas revelações mais profundas sobre o futuro da humanidade e o plano divino. As revelações recebidas durante sua jornada. Enoque recebe várias revelações que são centrais para o livro de Enoque. Ele aprende sobre o julgamento dos anjos caídos. Enoque vê o destino dos vigilantes e dos Nefilim, que serão punidos por sua rebelião e maldade. O fim dos tempos. Ele recebe visões apocalípticas sobre catástrofes, a vinda do Filho do Homem e a restauração final da justiça. A estrutura do universo. Enoque descreve detalhes sobre o movimento dos astros, o ciclo das estações e a ordem cósmica, mostrando a sabedoria e o poder de Deus. O significado da jornada, a jornada de Enoque no céu, não é apenas uma aventura fantástica. Ela tem um profundo significado espiritual. Essas visões servem para reafirmar a soberania de Deus. Ao mostrar a ordem e a beleza do céu, o livro de Enoque enfatiza que Deus está no controle de todas as coisas.
alertar sobre o julgamento divino. As visões de punição e tormento servem como um aviso sobre as consequências do pecado e da rebelião, oferecer esperança aos justos. As descrições do paraíso e da restauração final mostram que aqueles que permanecem fiéis a Deus serão recompensados. A influência das visões de Enoque, as visões celestiais de Enoque, tiveram um impacto significativo na literatura religiosa e no pensamento apocalíptico. Elas influenciaram textos do Novo Testamento, como o Apocalipse de João, e continuam a inspirar reflexões sobre a natureza do céu, do inferno e do plano divino. A influência do livro de Enoque no Novo Testamento, embora o livro de Enoque não faça parte do cânon oficial da Bíblia, para a maioria das tradições cristãs, sua influência é evidente em vários textos do Novo Testamento. Essa conexão mostra como as ideias e temas presentes no livro de Enoque ressoaram entre os primeiros cristãos e ajudaram a moldar algumas de suas crenças e escritos. Vamos explorar essa influência em detalhes. A citação direta na Epístola de Judas, a referência mais clara ao livro de Enoque no Novo Testamento, está na Epístola de Judas, versículos 14 e 15. Judas escreve: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios acerca de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essa passagem é uma citação direta de 1 Enoque 1:9, mostrando que o autor da epístola estava familiarizado com o livro de Enoque e o considerava uma fonte válida de autoridade espiritual. A figura do Filho do Homem no livro de Enoque, a figura do Filho do Homem é descrita como um ser celestial que virá para julgar os ímpios e recompensar os justos. Essa descrição ecoa fortemente nas palavras de Jesus no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Mateus, onde ele frequentemente se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Por exemplo, em Mateus 24:30-31. A conexão sugere que o conceito de um juiz celestial presente no livro de Enoque influenciou a compreensão cristã da identidade e missão de Jesus. A descrição dos anjos caídos, a história dos anjos caídos no livro de Enoque, que desobedeceram a Deus e foram punidos, também aparece no Novo Testamento. Em 2 Pedro 2:4 e Judas 6, os autores mencionam anjos que pecaram e foram lançados em cadeias de escuridão, aguardando o julgamento. Essas passagens refletem claramente o ensino do livro de Enoque sobre os vigilantes e seu destino, a ressurreição e o juízo final. Livro de Enoque contém várias profecias sobre a ressurreição dos justos e o juízo final, temas que são centrais no Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo descreve a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos fiéis, ideias que têm paralelos com as visões apocalípticas de Enoque. Da mesma forma, o Apocalipse de João compartilha muitas imagens e temas com o livro de Enoque, como a batalha final entre o bem e o mal e a criação de um novo céu e uma nova terra. A natureza apocalíptica do ensino de Jesus, muitas das parábolas e ensinamentos de Jesus, especialmente aqueles sobre o fim dos tempos, refletem o estilo e os temas da literatura apocalíptica, como a encontrada no livro de Enoque. Por exemplo, a descrição de Jesus sobre os últimos dias em Mateus 24, com sinais no céu, tribulação e a vinda do Filho do Homem, tem claras semelhanças com as visões de Enoque. A influência cultural e teológica, além das citações diretas e paralelos temáticos, o livro de Enoque influenciou o pensamento teológico e cultural da época do Novo Testamento. Ele ajudou a moldar as expectativas messiânicas e apocalípticas que eram comuns entre os judeus do primeiro século, incluindo muitos dos primeiros cristãos. Essa influência pode ser vista na maneira como os autores do Novo Testamento abordam temas como o julgamento divino, a ressurreição e a esperança escatológica. Por que o livro de Enoque não foi incluído no cânon? Apesar de sua influência, o livro de Enoque não foi incluído no cânon bíblico por várias razões, incluindo questões sobre sua autoria, datação
e conteúdo controverso. No entanto, sua presença no pensamento e na literatura do período do Novo Testamento é inegável, e ele continua a ser uma fonte valiosa para entender o contexto histórico e teológico em que o cristianismo surgiu. Os anjos caídos e o julgamento divino no livro de Enoque. Uma das narrativas mais marcantes do livro de Enoque é a história dos anjos caídos e seu julgamento divino. Essa passagem expande dramaticamente o breve relato de Gênesis 6:1-4, oferecendo detalhes vívidos sobre a rebelião celestial, suas consequências terríveis e a justiça implacável de Deus. Vamos explorar essa história fascinante. A rebelião. Dos vigilantes no livro de Enoque, os vigilantes são um grupo de anjos enviados por Deus para observar e guiar a humanidade. No entanto, liderados por Shemiraza, eles decidiram se rebelar contra Deus. Desceram à terra e tomaram mulheres humanas como esposas, um ato que violou a ordem divina e trouxe caos ao mundo. Além de se unirem às mulheres humanas, os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas, a arte da guerra, a astrologia e outras práticas que corromperam a pureza da criação divina. Esses ensinamentos levaram a um aumento da violência, da injustiça e da maldade na terra. O surgimento dos Nefilim, a união entre os vigilantes e as mulheres humanas, resultou no nascimento dos Nefilim, gigantes poderosos e violentos que espalharam o terror pela terra. Os Nefilim devoravam os recursos naturais, oprimiam os humanos e cometiam atos de extrema crueldade. Sua existência era uma afronta direta à ordem estabelecida por Deus. O clamor da humanidade, a maldade dos Nefilim e a corrupção trazida pelos vigilantes levaram a humanidade a um estado de desespero. As pessoas clamavam a Deus por justiça, e seus gritos chegaram ao céu. Deus, em sua misericórdia e justiça, decidiu intervir para restaurar a ordem e punir os culpados. O papel de Enoque é chamado por Deus para ser um mensageiro dos céus. Ele é enviado aos vigilantes para anunciar o julgamento divino. Enoque descreve como os anjos caídos ficaram aterrorizados ao ouvir sua sentença, mas não havia mais volta. Eles haviam escolhido o caminho da rebelião e agora enfrentariam as consequências. O julgamento dos anjos caídos. Deus decreta que os vigilantes serão punidos de forma exemplar. Eles são amarrados e lançados em um abismo escuro, onde aguardarão o dia do juízo final. Esse lugar de tormento é descrito como um espaço de escuridão e sofrimento eterno, longe da presença e da luz de Deus. O destino dos Nefilim, os Nefilim, por sua vez, enfrentam um destino igualmente sombrio. Quando morrem, seus espíritos se tornam demônios ou espíritos impuros que continuam a assombrar a terra e a causar problemas para a humanidade. Essa ideia ajuda a explicar a origem do mal e dos espíritos malignos na tradição judaica e cristã. O dilúvio como julgamento à corrupção trazida pelos vigilantes e a maldade dos Nefilim são as razões principais para o dilúvio, o grande julgamento divino que purifica a terra. No livro de Enoque, o dilúvio não é apenas um castigo para a humanidade, mas também uma forma de limpar o mundo da influência dos anjos caídos e dos gigantes. O significado do julgamento divino, a história dos anjos caídos e seu julgamento no livro de Enoque serve como um poderoso lembrete da justiça divina. Ela mostra que Deus não tolera o pecado e a rebelião, mas também destaca sua misericórdia ao intervir para restaurar a ordem e proteger os justos. Além disso, essa narrativa reforça a importância da obediência e da fidelidade a Deus, tanto para os seres celestiais quanto para os humanos. A influência da história, a história dos anjos caídos e do julgamento divino no livro de Enoque, teve um impacto significativo na literatura religiosa e no pensamento judaico-cristão. Ela influenciou textos do Novo Testamento, como as epístolas de Pedro e Judas, e continua a inspirar reflexões sobre a natureza do mal, a justiça divina e o conflito entre o bem e o mal. Como o livro de Enoque foi descoberto e preservado, a história da descoberta e preservação do livro de Enoque é tão fascinante quanto o próprio conteúdo do livro. Ao longo dos séculos, esse texto antigo quase desapareceu.
Mas graças a uma série de eventos extraordinários, ele sobreviveu e continua a fascinar estudiosos e leitores até hoje. Vamos explorar essa jornada incrível. As origens do livro. De Enoque. O livro de Enoque foi escrito originalmente em aramaico ou hebraico, provavelmente entre os séculos III a.C. e D.C. Ele era amplamente conhecido e respeitado nas comunidades judaicas do período do Segundo Templo, especialmente entre grupos como os essênios, que viviam em Qumran, próximo ao Mar Morto. A preservação pela Igreja Etíope. Enquanto o livro de Enoque foi gradualmente deixado de lado pela maioria das tradições judaicas e cristãs, ele encontrou um lar na Igreja Ortodoxa Etíope. Para os cristãos etíopes, o livro de Enoque não era apenas um texto importante, mas parte do cânon bíblico. Eles o preservaram em Ge'ez, uma antiga língua semítica, e o consideraram uma obra inspirada. O desaparecimento no Ocidente e no mundo ocidental. O livro de Enoque praticamente desapareceu após os primeiros séculos da era cristã. Ele foi mencionado por alguns padres da Igreja, como Tertuliano, mas nunca foi amplamente aceito como escritura canônica. Com o tempo, o texto original foi perdido e apenas fragmentos e citações sobreviveram em outras obras. A redescoberta. No século XVIII, a história do livro de Enoque mudou dramaticamente no século XVIII, quando o explorador escocês James Bruce viajou para a Etiópia em busca de manuscritos antigos. Em 1773, ele trouxe para a Europa 3 cópias do livro de Enoque em Ge'ez. Essa descoberta foi um marco, pois trouxe o texto de volta ao conhecimento do mundo ocidental. Os manuscritos do Mar Morto. Outro momento crucial na história do livro de Enoque ocorreu na década de 1940, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran. Entre os milhares de fragmentos encontrados, havia várias cópias do livro de Enoque em aramaico, confirmando sua antiguidade e importância para as comunidades judaicas da época. Traduções e popularização. Após a redescoberta do livro de Enoque, estudiosos começaram a traduzi-lo para várias línguas, incluindo o inglês, o francês e o alemão. Essas traduções permitiram que um público mais amplo tivesse acesso ao texto e ajudaram a reacender o interesse por suas histórias e ensinamentos. A importância da preservação. A preservação do livro de Enoque é um testemunho da dedicação de comunidades como a Igreja Etíope e da importância de exploradores e estudiosos que trabalharam para garantir que esse texto não fosse perdido para sempre. Hoje, o livro de Enoque é estudado não apenas por seu valor religioso, mas também por seu significado histórico e cultural. O legado do livro de Enoque, a redescoberta do livro de Enoque, teve um impacto profundo no estudo da Bíblia e da literatura antiga. Ele oferece uma janela única para o pensamento religioso do período do Segundo Templo e ajuda a entender o contexto em que muitas ideias bíblicas se desenvolveram. Além disso, sua influência pode ser vista em textos do Novo Testamento e em tradições judaicas e cristãs posteriores. A relevância do livro de Enoque para os cristãos hoje. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon oficial da Bíblia para a maioria das tradições cristãs, ele continua a ser uma obra de grande interesse e relevância para muitos cristãos hoje. Suas histórias fascinantes, visões apocalípticas e ensinamentos profundos oferecem insights valiosos que podem enriquecer a fé e a compreensão espiritual. Vamos explorar por que o livro de Enoque ainda importa. Contexto histórico e teológico. Livro de Enoque oferece uma janela única para o pensamento religioso do período do Segundo Templo, uma época crucial para o desenvolvimento das tradições judaicas e cristãs. Ele ajuda os cristãos a entenderem o contexto em que muitas ideias bíblicas, como a figura do Filho do Homem e a ressurreição dos justos, se desenvolveram. Isso pode aprofundar a apreciação pelo Novo Testamento e suas raízes judaicas. Conexões com o Novo Testamento. Vários temas e ideias presentes no livro de Enoque ecoam no Novo Testamento. Por exemplo, a citação direta de 1 Enoque 1:9, na Epístola de Judas, versículos 14 e 15,
mostra que os primeiros cristãos estavam familiarizados com o texto e o consideravam relevante. A descrição do julgamento dos anjos caídos em 2 Pedro 2,4 e Judas 6 reflete claramente o ensino do livro de Enoque. A figura do Filho do Homem, central no livro de Enoque, é usada por Jesus para descrever a si mesmo em passagens como Mateus 24, 30, 31. Essas conexões ajudam os cristãos a ver como o livro de Enoque influenciou o pensamento dos autores do Novo Testamento. Reflexões sobre o bem e o mal. Livro de Enoque aborda questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, a origem do pecado e a justiça divina. Sua narrativa sobre os anjos caídos e os Néfilim oferece uma perspectiva única sobre como o mal entrou no mundo e como Deus intervém para restaurar a justiça. Esses temas continuam a ressoar com os cristãos que buscam entender o conflito espiritual e a esperança de redenção. Visões apocalípticas e esperança escatológica. As visões apocalípticas do livro de Enoque, que incluem descrições dramáticas do julgamento final e da restauração da terra, oferecem uma visão poderosa da esperança escatológica. Para muitos cristãos, essas visões reforçam a crença na vitória final de Deus sobre o mal e na promessa de um novo céu e uma nova terra, como descrito no Apocalipse de João. Inspiração para a vida espiritual. Exemplo de Enoque, que andou com Deus e foi levado ao céu, serve como um modelo de fé e devoção. Sua vida inspira os cristãos a buscarem uma relação íntima com Deus, a viverem em obediência e a confiarem nas promessas divinas, mesmo em meio a um mundo caótico e corrupto. Estímulo ao estudo e à reflexão. Livro de Enoque desafia os cristãos a explorarem textos antigos e a refletirem sobre sua fé de maneira mais profunda. Ele incentiva o estudo da história, da teologia e da literatura religiosa, enriquecendo a compreensão da Bíblia e das tradições cristãs. Diálogo interreligioso. Para os cristãos interessados no diálogo interreligioso, o livro de Enoque oferece uma ponte para entender as tradições judaicas e etíopes. Ele mostra como diferentes comunidades interpretaram e preservaram textos sagrados, destacando a riqueza e a diversidade da herança espiritual. Relevância cultural e artística. Além de seu valor religioso, o livro de Enoque influenciou a cultura e a arte ao longo dos séculos. Suas histórias dramáticas e imagens vívidas inspiraram obras literárias, pinturas e até filmes. Para os cristãos, isso mostra como a fé pode se expressar de maneiras criativas e impactantes. Conclusão: o livro de Enoque pode não ser parte do cânon bíblico, mas sua relevância para os cristãos hoje é inegável. Ele oferece insights valiosos, inspiração espiritual e uma conexão mais profunda com as raízes da fé cristã. Ao estudar e refletir sobre esse texto antigo, os cristãos podem enriquecer sua compreensão de Deus, do mundo espiritual e da esperança que temos em Cristo.